Então, meu nome é Vitor Filgueira. Então, eu escolhi o programa do portfólio, de otimização do portfólio, para fazer esse trabalho, né? E eu escolhi duas meta-heurísticas, a do Simulate Annealing e a do algoritmo genético do BRKGA. Então, basicamente, o problema do portfólio seriam, eu peguei os arquivos aqui, nesse arquivo de exemplo que eu utilizei, seriam 31 ativos. Então, eu basicamente quero saber o quanto eu vou investir em cada ativo, em cada desses 31 ativos, para maximizar o meu lucro no portfólio no todo, né? E aqui seria 31 número de ativos, aqui para cada dos 31 ativos ele me dá o retorno esperado e a variância, que seria o risco esperado, né? E aqui depois ele dá a matriz de correlação dos ativos entre si, né? E aqui voltando aqui para o meu, vou mostrar primeiro o Simulate Annealing. E aqui eu inicio minha solução, né? As classes de exemplo da solução do portfólio vai ser a quantidade de ativos, o número de ativos, seria no caso 31. Aqui vai ser o retorno médio dos ativos, o risco, né, para eles e a matriz de relação entre eles. Então aqui é a função de load, eu carrego eles. Aqui no Generate Solution, para a gente gerar uma solução inicial, eu utilizei aqui os pesos, eu gerei, né, para o tamanho do array do meu problema, eu gerei um número aleatório e depois eu normalizei ele, porque a soma desses, então é em porcentagem, né? Então para cada ativo eu vou investir uma porcentagem e a soma deles tem que dar 1, que seria 100%. A minha função de maximize foi basicamente pegar o retorno esperado, né? Que é basicamente multiplicar ele, pegar cada ativo vezes o seu retorno. A variância, para eu achar o risco seria a variância. Para cada ativo, eu calculo a variância. E aí eu achei interessante adicionar um fator de diversificação, porque ele estava convergindo rápido para um ativo que seria melhor ele adicionar todo o capital nesse ativo e o resto ficar com zero ou quase zero. Então achei interessante adicionar esse fator aqui de diversificação para penalizar isso. Testei, achei melhor esse 0,03 aqui. E o fator de risco, né, para ele penalizar o risco. E aqui a gente retorna seria o valor esperado menos o risco, mais esse fator aqui de diversificação. Então, adicionei uma classe teste aqui para fazer o debug. Então, o movimento, eu escolhi um movimento parecido com o da mochila, mas ele pega, eu pego um ativo, e ele, vamos supor, a porcentagem dele é 0,40, o peso dele é 0,40, e eu pego 100% menos 0,40 vai ser a nova porcentagem dele. Então, a nova porcentagem dele seria 0,60. Basicamente isso. Só que aí, quando eu calculo a nova porcentagem dele, eu tenho que reajustar os outros ativos proporcionalmente, porque todos têm que dar, no total tem que dar 1. Depois que eu reajusto isso, eu normalizo de novo, para ter certeza que o total dá 1. E aqui eu chamo esse movimento aqui para um número aleatório. Aí aqui eu configurando o Simulate Annealing, faço toda a configuração, registro o construtor, o decoder não, registro construtor, e aqui eu achei melhor diminuir o fator de resfriamento, que seria o alfa, né, para 0,4, foi o que eu percebi que ficou melhor, e também eu diminuí o número de interação, quer dizer, na verdade eu aumentei o número de interação para 150, temperatura inicial eu deixei ali a mesma, e como eu já rodei aqui porque ele está demorando em média, ele está demorando em média 15 segundos para cada execução, eu já adiantei aqui. Aqui seria
a primeira solução gerada automaticamente e a melhor solução que ele encontrou da primeira execução. O Best Evaluation para ele foi 0.045 e esse daqui o tempo que ele demorou 14 segundos na primeira, e aqui um arquivo com todas as 10, e no final aqui ele imprimiu aqui para mim que a melhor solução encontrada foi 0.045 e a média das soluções foi essa aqui, ali bem perto, e a média do tempo de execução foi 15 segundos. Então esse foi o Simulate Annealing, indo para o algoritmo genético do BRKGA. Aqui basicamente foi bem parecido no início. Aqui o fator de diversificação achei ficou interessante, 0.05. O risco, deixei o risco em 200, que foi o que performou melhor. E aqui eu criei meu decoder. Vou mostrar primeiro o meu RH Construct, meu construtor. Eu gerei tem um array aqui, para cada array eu gerei um número aleatório, e aí eu adicionei no array, né? Gerando uma solução normal, normalizei. Aí aqui o decoder está aqui. No decoder ele pega a solução gerada, né, que é o array de float. E aí para cada ele meio que cria uma tupla, né, que seria o peso aleatório e o índice do ativo, e ele adiciona nesse array aqui a tupla para cada ativo. E aí ele meio que ordena pela chave aleatória em ordem crescente, então ele vai ordenar pela chave aleatória. Aí aqui ele normaliza isso, pega as chaves aleatórias e normaliza para dar 1, e depois retorna a solução. Então meio que a solução vai ficar com dois fatores, vai ficar tipo uma tupla para cada ativo, com primeiro o índice do ativo e depois o valor da chave aleatória, que seria o peso para aquele ativo. A função de maximizar do decoder, eu chamo maximize aqui, e aí eu faço a configuração toda do algoritmo genético aqui, registro o construtor, registro o decoder, e aí eu achei esses parâmetros aqui foi o melhor. Eu cheguei à conclusão que o 30 na população inicial foi o que performou melhor. Deixei em 300 porque ele estava dando out of memory, aí tive que baixar aqui para 300 o número de gerações. Esses parâmetros da fração de elite eu achei melhor, performou melhor o 0.2, e a fração de novos também, e aumentei um pouquinho a população de probabilidade de cruzamento entre elas para 0.7. Foi que performou melhor. Deixa eu mostrar aqui a execução do RKGA. Aqui a solução, né? No final fica assim. Esse daqui é o índice do ativo e o peso dele. Ficou melhor. A Best Evaluation foi 0.080. A média ficou por isso daí. Deixa eu alterar aqui no Makefile. Chamar o Makerun aqui. Deixa eu mostrar aqui o log. Execução 2.
Tive que ajustar aqui, porque ele estava dando erro, estourando a memória. Ajustei para 150. Aí fui chamar o make run. Vou mostrar aqui o execução 7, execução 8, que ele deu a melhor solução encontrada, a média 0.077 e média de tempo de execução 1.47. Isso para o algoritmo genéticos. E é isso.